Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 1, Cristo é o título. Itens 3 e 4. Vamos à leitura. Lembrando sempre que há exemplares do Evangelho sobre a mesa, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar a leitura. Então vamos lá. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. E sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, após a nossa leitura, nós vamos dar início ao nosso estudo, convidando o nosso amigo, nosso irmão Herbert Contígio, que vai facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. A todos que saíram de casa para virem aqui fazer o estudo hoje à noite. A todos os internautas que em qualquer tempo e espaço vai estar entrando para estar estudando junto com a gente sobre um tema na noite de hoje muito bonito. Nós vamos falar sobre o Cristo, sobre Jesus de Nazaré. A doutrina espírita, ela traz ciência, traz reflexões. É necessário ter fé, é necessário ter sabedoria, é necessário ter esperança, mas também é necessário adentrar dentro do conhecimento. A ciência espiritual, ela existe, ela é uma verdade. E estudar sobre as personalidades que envolveram todo o nosso processo evolutivo
faz parte também da nossa evolução. Porque entendendo como seres mais evoluídos que estiveram aqui, o papel que eles fizeram, como eles caminharam, a essência deles, humana e espiritual, nos auxilia na identificação de quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Jesus de Nazaré, o Cristo Redentor, sem dúvida, o ser encarnado mais evoluído na nossa concepção neste planeta. Hoje, 10 de abril de 2024, depois de Cristo, Cristo mudou a rota da humanidade. Com 3 anos somente de ensinamentos, Jesus desencarnou aos 33 anos e somente 3 anos ele saiu pregando e levando a boa nova às comunidades e às pessoas. Mas Cristo trouxe a verdade universal. Ele falava de amor, ele falava de compaixão, ele tinha o magnetismo, a energia de um ser de luz. Por isso ele contagiou tantos corações, assim como os nossos. E Jesus de Nazaré, esse marco, né? Depois dele o cristianismo, depois o catolicismo e as religiões derivadas do catolicismo, né? Trazem para o mundo ocidental e hoje um mundo globalizado para todo mundo a essência do Cristo. E as casas espíritas certamente seguem o Evangelho de Jesus, a base trazida por Jesus, esclarecida pelos nossos irmãos espirituais. Mas vamos lá então. Jesus Cristo era o nome dele? Não, ele só chamava Jesus. O que é um Cristo? O que é Jesus? Qual a importância de um Cristo? Qual é o lado divino deste Jesus Cristo? E qual é o lado humano de Jesus Cristo? E importante em todos os estudos referentes à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, trazer para dentro de nós o que o Evangelho quer nos ensinar. Vamos lá, né? Uma pessoa chamada José, ou Maria, ou Manuel, não importa o nome. Quem é José? Quem é Maria? Quem é Manuel? É uma pessoa que nasceu criancinha, 9 meses de gestação, alguns menos, nasceu pequeno, precisando de auxílios, recebeu um nome, cresceu, ficou adulto, envelheceu e desencarnou. Este é um personagem que vem do mundo espiritual e encarna no mundo físico. Ele tem um nome. Quando que ele tem esse nome? Quando ele nasce, ele é batizado. E depois ele desencarna com aquele nome. Mas antes dele encarnar, ele tinha aquele nome? Não. Quem ele era? Um espírito. O que ele era? A bagagem espiritual que ele tinha. Os méritos, os patrimônios espirituais, os avanços que ele já teve em todas as últimas reencarnações, e no nosso caso, que ainda estamos engatinhando na evolução, alguns desajustes, alguns tropeços. Este somos nós antes de desencarnar. O nosso nome corresponde à nossa faixa vibratória de espíritos. E aí viemos,
recebemos um nome físico relacionado à família, né? Ao impulso dos pais para colocar aquele nome, o sobrenome familiar, o seio familiar. E aí existe uma comunhão entre aquele espírito e aquele ser que encarnou. O nome e o espírito cria-se um laço único de uma existência. E aí, quando desencarna, volta a ser o espírito, com mais uma bagagem de patrimônios espirituais e, se for vacilante, de débitos espirituais. As leis universais que regem o espírito mais infantil que reencarnou nesse planeta e as leis universais que regem o espírito mais evoluído que reencarnou nesse planeta são as mesmas, não mudam. Portanto, Jesus é um nome físico de um homem que nós seguimos. Jesus, filho de José, filho de Maria, nascido em Belém, vindo a família de Nazaré, da região de Nazaré, né? Por isso, Jesus de Nazaré foi conhecido toda a vida como Jesus de Nazaré. Mas Jesus tinha um patrimônio, tem ainda mais do que naquela época, hoje, um patrimônio espiritual imensurável aos nossos pensamentos. Antes de encarnar neste mundo, né, Jesus já era um espírito de alta envergadura. Não ouso mencionar de quais dimensões veio Jesus. Não é possível pelo meu sistema de raciocínio mental, mas muito além do que a nossa faixa vibratória e reencarnatória. Ele veio como um missionário, trazendo simplesmente a verdade, as leis universais, o sentido de fluxo da evolução universal, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor às pessoas, à comunidade, ao convívio, a lei do perdão, trazendo tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada espiritual. E aí Jesus, esse marco evolutivo na nossa essência, né, que era um Cristo. Cristo são espíritos de imensuráveis envergaduras espirituais. Por isso que depois, com o tempo, Jesus Cristo, o homem divino, o homem de Deus, e às vezes nos tropeçamos em algumas questões que têm um sentido, mas é necessário entender o verdadeiro sentido disso. Qual é a diferença de Jesus, um Cristo e um Deus? E Deus? Qual a semelhança? Por que Jesus é relacionado a Deus em várias religiões? Maria, mãe de Deus, está correto? Bom, então vamos refletir sobre isso. Deus não é um homem, mas um homem pode ser, viver, já adentrar na atmosfera de Deus. Deus são as leis universais, as próprias leis que os espíritos, os irmãos superiores nos trazem
lei de causa e efeito, lei da diversidade, lei do amor, lei do perdão. Deus se manifesta através destas leis espirituais. Por isso que nós, humildemente e sem conhecimento, falamos assim: Deus sabe o que faz. Foi por intermédio de Deus, Deus que fez. Existem leis. Não é um homem que determina o sofrimento de alguém, uma doença, uma chaga, um sofrimento, um período, uma encarnação deficiente. Achamos que é improdutivo, mas aquilo é uma lei universal agindo, a lei de causa e efeito, relacionada à lei do perdão, relacionada à lei do amor. Então, o conjunto das leis universais que a doutrina espírita traz, maravilhosamente clara para nós, abrindo os nossos olhos, é o que nós, desde o princípio da nossa evolução, chamamos de Deus. Agora, estamos começando a compreender Deus, começando a entender o que são as leis universais, que nos impulsionam à evolução. Sabemos que o que exalamos retorna. Sabemos que o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Se plantou, colhe. Pode não colher nessa encarnação, mas colhe na próxima. E tudo isso é o que estamos despertando este Deus. Por isso que Deus existe dentro de nós. Porque estamos inseridos nas leis universais. E aí, com o passar dos processos evolutivos, com a purificação do nosso espírito, nós daqui, milênios, muito mais do que isso, depois de compreendermos nitidamente e vivermos nitidamente o que é Deus, as leis universais, e já tivermos no nosso patrimônio espiritual somente a pureza divina, o que seremos? Poderão nos chamar de Deus? O Deus vivo? O Deus encarnado? Compreendem quem era o Cristo? Um espírito que já continha as maravilhas das leis universais em seu patrimônio espiritual. Está longe de onde estamos? Em uma questão de tempo, sim. Porque vamos precisar viver isso, praticar isso, provar isso, regenerar isso, iluminar isso em vários mundos, até que se torne um patrimônio espiritual. Mas é possível hoje viver momentos, flashes destas maravilhas que são as leis universais, que é o nosso Criador, o nosso Deus, trazidas há 2000 anos atrás por Jesus de Nazaré, e agora na oportunidade do esclarecimento através dos irmãos espirituais. Jesus era um homem físico. Nasceu criança, chorava, tinha fome, tinha sede, igual toda criança que nós um dia fomos. Necessitava trocar a roupa, amamentar, limpar, colocar para dormir, cuidar. Era um ser humano. Não era diferente o Jesus físico
foi criança, brincava como criança. Foi adolescente, começou a perceber quem era. Se tornou jovem e corajosamente se dispôs, aos 30 anos de idade, a cumprir a sua missão. Esse foi Jesus de Nazaré, um homem físico. Mas o Cristo que nos transporta às esferas superiores, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, já existia muito antes de Jesus de Nazaré. Já passou por muitos processos até chegar no ponto da pureza universal, ao desapego da própria personalidade, para doar a um planeta inteiro a essência de Deus. Esse é o Cristo. E aí, logo após o desencarne de Jesus, começam a surgir as primeiras comunidades cristãs. Olha que interessante. As comunidades cristãs carregam em si a personalidade, a essência do Cristo, daquilo que leva ao Pai. E aí, com as transformações das igrejas, com os romanos, se apoderando do cristianismo, em parte, para estruturar uma nova religião chamada catolicismo, a imagem de Jesus se configura. E aí eu pergunto, o que nós muitas das vezes cultuamos, idolatramos, seguimos? O homem ou a essência espiritual? Quando nós temos a crucificação de Jesus, que todos nós já estagiamos nesse processo de vivenciar, de relembrar a crucificação de Jesus, quem nós relembramos? O homem que morreu daquela forma? Ou a essência que está por trás daquela situação? O Cristo ou Jesus? Como eu disse a princípio, Jesus de Nazaré foi o homem e o Cristo que mudou a rota da nossa humanidade, que nos deu a luz que seguimos e sempre seguiremos por muito tempo. Mas às vezes religiões cultuam um homem que teve uma vida física, que sofreu, que ensinou, que foi injustamente assassinado, cruelmente. Mas nós nos apegamos à parte física da história de Jesus e nos esquecemos que a essência inicial é o cristianismo, é o Cristo vivo. Somos pequenos Cristos, ainda adormecidos. Sabe por quê? Porque carregamos dentro de nós as leis universais. Carregamos dentro de nós Deus, dormindo. Lateja, temos impulsos, mas não temos coragem, como Jesus teve, de cumprir a nossa missão, o nosso projeto reencarnatório.
O convite que Jesus sempre faz é este. Vou abrir um parêntese e trazer uma passagem de Jesus de Nazaré, que mostra claramente o Cristo que existe dentro de nós. Uma passagem apócrifa, não é canônica, do Evangelho de Tomé. E Jesus e seus discípulos caminhavam, e os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, onde está o reino de Deus? Boa pergunta, né? Onde fica o reino de Deus? Naquela época, né, Jesus falava do reino de Deus. Aonde fica isso? É para lá que eu quero ir. E Jesus, o Espírito Cristo, disse aos discípulos: lasque uma madeira e você não me encontrará. Erga uma pedra e você não me achará. O reino de Deus não está em templos de madeira ou de pedra. O reino de Deus está dentro de você e ao seu redor. Por que não foi para a Bíblia? Por que virou apócrifo? Por que não foi canônico? Quem seguiria uma nova religião nas igrejas com este conhecimento? Ninguém. Mas é necessário, olha, estamos numa casa, estamos reunidos em nome de Jesus, trabalhando o nosso mental, o nosso sentimental, na vibração das leis universais. É necessário. Jesus falou que não era para frequentar uma casa de oração espiritual? Não. É necessário. Porque aqui, ou em qualquer casa que eleva as vibrações e nos faz pensar e refletir na nossa vida, é um grande auxílio. O que Jesus quis dizer é que você pode frequentar uma casa espiritual a vida toda, uma encarnação inteira, todos os dias da sua vida. Se você não colocar em prática a autotransformação, a reforma íntima, de nada vai adiantar. Você não vai encontrar o reino de Deus somente levando o seu corpo físico para os templos de oração. Você encontrará o reino de Deus trazendo pequenas coisas, pequenos ensinamentos, grandiosos à sua necessidade, para a sua autotransformação. Mas é normal e natural cometermos equívocos em nossa evolução espiritual? Sim, e é necessário. São poucos que despertam a primeira instância. É necessário seguir um caminho, refletir sobre ele, chegar novas informações, fazer a reforma íntima, mudar, reorganizar, replanejar o sentido evolutivo. Por isso que Cristo não é físico. Cristo não reencarnou. Cristo vive desde antes de Jesus e depois de Jesus. Ah, Jesus voltará. Uma frase que eu sempre escuto. E a princípio, antes de refletir, eu pensava, lógico que não. Como que Jesus vai voltar? Um ser que nasce, vive e desencarna, por mais que ele tenha o dom do magnetismo extrafísico, né? Ele não vai nascer novamente, o mesmo Jesus, não vai andar de sandálias entre nós.
pregando e trazendo os mesmos ensinamentos, ele já fez isso. E eu discordava dessa frase por muitos anos da minha caminhada. Hoje, eu concordo. Talvez Jesus de Nazaré, de 2024 anos atrás, não vai voltar. Mas o Cristo, a essência crística, a mensagem de Jesus, voltará e já voltou em muitos corações. Quem voltará nascerá dentro de cada um de nós, através dos ensinamentos de Jesus, das nossas reflexões, da nossa mudança de atitude e do despertar do reino de Deus, das leis universais que existe dentro de nós. É muito bonito. Acredito que no nosso planeta a história, a essência do Cristo é a mais maravilhosa. Porque nas entrelinhas de tudo isso está a nossa libertação, o nosso encontro. Com quem? Conosco mesmos? Ou com Deus? Com os dois? Ou com Cristo? Com os três? Porque tanto Cristo, quanto Deus, quanto nós, ainda adormecidos, temos em nós as leis universais. O todo. Basta ter coragem. Basta olhar para dentro e não para fora. Não está no outro. Não está nos templos. Não está nos livros. Está na consciência. No inconsciente que se torna consciente. E daí, o Cristo, que nós achamos que é um outro ser, que nós nos espelhamos, passa a viver dentro de nós. Jesus, na sua magnitude, na sua consciência de quem era, tinha autonomia para falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade são as leis universais. Eu sou a vida. Não estava errado em falar que Jesus era Deus, porque ele já vibrava em seu patrimônio espiritual, tudo relacionado a Deus. Ou quase tudo. Pelo menos na nossa percepção. Portanto, as reflexões não são ensinamentos, são reflexões. E que cabe a cada um de nós refletir sobre a grande oportunidade que estamos tendo, tanto encarnados quanto desencarnados, tanto quem estão aqui, quem vai assistir depois o estudo, ou quem nunca vai assistir esse estudo. Saber que é possível avançar ao encontro do nosso Criador. Agradeço a oportunidade da noite de hoje.